Olá meus amigos, voltando então a fazer vídeo depois de um bom tempo parado. E eu vou fazer aqui conforme eu me lembro mais ou menos o que vocês tinham sugerido e incluindo algumas ideias. Em um dos vídeos um dos colegas me pediu para falar sobre curva. Então eu vou falar sobre curva e vou aproveitar antes, vou falar sobre um tema que eu acho bem interessante, que é o punta-taco. Vamos discutir aqui se seria possível fazer o punta-taco tradicional numa moto, ou se a gente pode adaptá-lo, qual seria a serventia do punta-taco na moto custom. Primeira questão é, eu classifico o punta-taco como um terceiro nível na qualidade de pilotagem. Geralmente o pessoal começa pilotando, isso tanto carro quanto moto, o pessoal começa pilotando sem saber utilizar o freio motor. Então seria o nível 1, né? A pessoa sabe dirigir ou sabe pilotar, só que de uma maneira bem básica, sem aproveitar tudo que aquela máquina coloca à disposição. Então a pessoa quer reduzir, vamos focar aqui em moto então, a pessoa quer reduzir, a pessoa joga pro neutro se tiver em segunda marcha, ou simplesmente segura a embreagem e vai freando. A princípio, o único problema que vai ter aí é você desgastar desnecessariamente o seu freio, sendo que você poderia utilizar o freio motor. Aí existem outras complicações. O teu freio, ele sozinho não é tão potente quanto o conjunto freio mais motor. Então quando você aproveita o freio motor, a tua redução é muito mais eficaz. Outra questão é que se você estiver fazendo uma viagem ou descendo uma serra, por exemplo, e ficar utilizando apenas o freio na mão ou no pé, sem usar, com o motor em neutra ou no ponto morto, o problema é que você vai superaquecer os teus freios. Se for freio a disco, você corre um sério risco de ficar literalmente sem freio, ainda mais se você só sabe utilizar o freio a disco ou tambor, né? Só que o freio a disco ele tem uma tendência a superaquecer. Então há uma subida de nível quando você aprende a utilizar o freio motor. Então o piloto, julgo eu, ele sobe um nível de experiência, um nível de prática, um nível de habilidade, quando ele aprende a utilizar efetivamente o freio motor. Se torna uma condução muito mais segura e muito mais inteligente da moto. Agora, não é o nível máximo, existem várias outras etapas aí. Isso falando apenas na utilização efetiva da relação motor-câmbio, tá, gente? Não estou falando que as habilidades de uma moto se resumem a isso. Estou falando da relação motor-câmbio. Existe um outro nível a se galgar, e seria algo parecido com um punta-taco. O que é punta-taco? A palavra punta-taco, ela vem do italiano. Punta quer dizer ponta e taco quer dizer calcanhar. Então punta-taco é você utilizar ao mesmo tempo a ponta do seu pé e o calcanhar deste mesmo pé em uma determinada manobra. Em carros de corrida, não na Fórmula 1, a Fórmula 1 há muito tempo os carros eles avançaram há muito tempo que não se utiliza isso numa Fórmula 1, mas no Stock Car, num Track Day, é muito utilizado. Para que serve? Redução de marcha em alta velocidade. Então, basicamente tem duas funções: você mudar de marcha sem diminuir o giro do teu motor e preservar a relação motor-câmbio. Essas são as duas funções principais da técnica do punta-taco. Todo mundo sabe, claro, que na hora que você vai trocar de marcha,
num câmbio manual, você precisa acionar a embreagem, e ao acionar a embreagem o teu motor fica em ponto morto naquele momento e a tua rotação cai para a rotação mínima de manutenção do motor ligado. Qual que é o problema disso? Ao trocar de marcha, principalmente numa reduzida, e geralmente em corrida se reduz apenas em curvas, né? Ao trocar de marcha, tem aquela queda, e na hora que você engata uma marcha inferior e solta a embreagem, que o câmbio volta a se conectar, vamos dizer assim, né, de uma linguagem bem simples, simplória, o câmbio volta a se acoplar no motor ao soltar a embreagem. Aquela embreagem, você está numa velocidade mais alta do que a marcha do que a correta para aquela marcha que você está reduzindo. Então você dá um sopapo, você dá um tranco muito forte no teu motor e na tua caixa de câmbio ao reduzir a marcha, porque a rotação vai lá para cima. Então se você estava a 4, 5, estava a 5.000 rotações, reduziu, soltou a embreagem, você estava a 5.000, o teu motor vai para 8.000 rotações, porque você estava, por exemplo, de quarta marcha e jogou para terceira, certo? Esse tranco, além de fazer muito mal para a relação motor-câmbio, ele também pode te desestabilizar. Dependendo da velocidade, ele pode até mesmo travar a tua roda, mas isso já seria um erro mais grosseiro. Agora, numa mudança de marcha correta, não haveria o risco de travar a roda, mas você leva o tranco. Eu tenho certeza que todos vocês já passaram por essa experiência, seja no carro ou seja na moto, de reduzir, na hora que solta a embreagem, dá aquele supapo, dá aquela porrada, né? Umas 2, 3 porradas ou uma só, dependendo do tipo de motor, e você sente aquele chacoalhão dentro do carro ou em cima da moto. Isso, além de fazer mal, isso também pode te fazer perder a estabilidade dentro da curva. De carro, o carro já poderia perder uma certa estabilidade, imagine a moto. Então não é legal. Uma técnica precisou ser desenvolvida tanto para se preservar o motor e o câmbio nas reduzidas de marchas, quanto para evitar essa perda de equilíbrio ou essa perda de estabilidade, anular esse efeito do chicote, né, desse tranco. E em carros de corrida, para você ter uma redução de marchas muito mais rápida, sem perder o alto giro, mantendo a tua eficácia, o teu desempenho em alta velocidade. Bom, por esse motivo, ponta-taco dificilmente deve ser utilizado dentro da cidade quando você estiver de carro, certo? Não é o correto. Não tem essa necessidade, porque você não está andando com o teu veículo. Isso para pessoas normais, né? Mentalmente normais, desculpa aí quem gosta de correr, mas dentro da cidade não rola, né? Então, para pessoas normais, não é necessário utilizar ponta-taco dentro da cidade, porque você não está exigindo tudo do teu motor. Mas na moto eu acho necessário, não por conta da pilotagem esportiva, porque esse canal aqui é para abordar assuntos relacionados a moto custom. Moto custom não tem pilotagem esportiva, pelo menos não deveria. Então a gente anula, a gente exclui dessa discussão, desse vídeo, a finalidade desempenho. Não é para ter um maior desempenho. O ponta-taco seria para, então, no caso de moto custom, para preservar a relação motor-câmbio, que é muito judiada quando a pessoa começa a aprender a utilizar o freio motor. Bom, como que é feito o ponta-taco no carro? Você está de uma quarta marcha, vai entrar numa curva, precisa reduzir para a terceira e depois para a segunda. Vamos supor, vai estar de quarta e vai reduzir para a terceira. Então você afundou o pé ali na embreagem. Claro, você tem que utilizar todo o curso da embreagem para não ferrar teu câmbio. Então você está com o teu pé lá no fundo da embreagem, pôs a tua mão direita já na alavanca do câmbio, já está ali naquela fase de puxar da quarta e jogar para frente para engatar uma terceirona. É nesse momento, durante essa fração de segundos, né, que é algo bem rápido, fundou a embreagem, tirou da quarta,
está passando por cima do ponto morto e indo em direção à terceira. Nesse rápido momento, você inicia a frenagem com o teu pé direito, como sempre. Só que ao invés de colocar todo o pé direito no pedal do freio, você coloca apenas a ponta, daí o punta. E o teu calcanhar, você gira para acionar levemente o acelerador. Você não vai apertar o acelerador com tudo, vai dar um leve toque para manter o giro lá em cima. Então você faz esse movimento, ó, com o pé direito, ponta no freio, calcanhar no acelerador. E desse jeito você consegue frear, reduzir a marcha, ao mesmo tempo aproveitar o freio motor, ao mesmo tempo utilizar o pedal do freio, o sistema convencional de freio, e ao mesmo tempo dar um toquezinho com o teu calcanhar no acelerador e manter o giro alto e fazer essa transição de uma marcha maior para uma menor de uma forma extremamente suave. E aí quando você faz o punta-taco certo, você sabe que ele foi certo, que ele foi perfeito, porque essa mudança de marcha, depois que você solta completamente a embreagem, você não sente tranco nenhum, o negócio vai liso, é aquela transição perfeita. Bom, só por aí a gente já vê que punta-taco tradicional não dá para fazer na moto. Pelo menos a minha moto eu não acelero com o pé. Eu acredito que a de vocês também não. Então você não vai usar o calcanhar para acelerar, né? Então não é mais um punta-taco. Mas a ideia pode ser aproveitada na moto. Como? Você faz a mesma coisa, só que não é com o pé direito. O pé direito você usa apenas para acionar o freio traseiro, a mão direita o freio dianteiro, geralmente numa média de 70% dianteiro, 30% traseiro, e o acelerador com a mão direita, a embreagem com a mão esquerda. Então muda, não precisa ensinar isso, vocês são pilotos aí com experiência, mas obviamente não é o punta-taco tradicional. Agora, experimente você, depois de assistir esse vídeo, fazer a redução da moto sem, vamos dizer assim, essa adaptação de punta-taco para a moto, e depois faça com um punta-taco. Você vai perceber que com o, entre aspas, né, o punta-taco na moto, essa redução de marchas, ela fica muito mais suave. Você para de forçar a tua relação motor-câmbio e vai prolongar a vida deles por muito mais tempo. Então na hora de reduzir, deixa eu ganhar um espaço aqui dos carros que estão atrás de mim, eu vou fazer. Ó, aqui eu estou em quarta marcha, gente. Aqui eu estou em quarta marcha. Vou reduzir para terceira, estou 80 por hora. Eu vou acionar a embreagem, vou segurar um pouquinho o freio e ao mesmo tempo vou dar um leve toque no acelerador. Dá pra ouvir o barulho, dá, mas vocês perceberam que a moto não deu tranco nenhum? Quer dizer, já tá escurecendo, não sei se vai dar pra perceber, mas é só pra ilustrar. Depois vocês vão colocar em prática aí em baixa velocidade, vai fazendo em baixa velocidade, apesar de que moto é muito mais fácil. Então vamos lá, vamos fazer mais um aqui, ó. Ó, a moto simplesmente não dá tranco, ela continua com a mesma linearidade de antes. Você preserva. É possível dar um meia punta-taco? Sim. Como que ele seria metade? Seria um meia punta-taco, a metade do punta-taco. Você não usa o freio, você usa apenas a embreagem para reduzir a marcha e dar uma leve acelerada. Isso geralmente se usa um meio punta-taco quando aqui, ó, eu estou precisando diminuir a velocidade, mas não é urgente. Então eu não uso freio convencional, eu deixo só o freio do motor atuar. Isso também no carro, tá bom? É possível fazer o meia punta-taco e o meia punta-taco ele é muito mais útil na cidade do que o punta-taco completo. Isso falando do carro. E na moto então, quando eu vou usar o punta-taco adaptado completo ou quando eu vou usar o meia punta-taco? Punta-taco completo, quando a frenagem é mais rápida, você precisa de uma frenagem mais rápida. E o meia punta-taco é quando você precisa reduzir a velocidade, diminuir uma marcha, mas não precisa ser algo tão rápido. Eu sei que fechou o sinal lá na frente, já vou reduzir agora. Seria isso. Então, galera, o meia punta-taco, o punta-taco, melhor dizendo, ele é uma evolução
na habilidade do piloto, na técnica de manobra, no que diz respeito à relação motor-câmbio. Existem vários níveis aí de avanço na habilidade que a gente precisa desenvolver em várias técnicas, né? Na frenagem propriamente dita, na curva, enfim, vários outros aspectos, tá bom? Agora, falando de curva, bom, me pediram para falar de curva, gente. Assim, sinceramente, eu não sou nunca fui um piloto de moto speed, nunca tive uma pilotagem agressiva, essa nunca foi minha característica. Claro que às vezes a gente corre, né? A gente gosta de dar umas esticadas e tal, mas eu nunca tive conhecimentos, aí, habilidades avançadas, certo? Então o que eu vou falar aqui é o que eu sempre fiz. Pra mim sempre deu certo, graças a Deus. Vários e vários anos de habilidade, de habilidade não, de experiência, né? Graças a Deus, sem nenhum acidente, pelo menos não causado por mim, né? Inclusive de carro, acho que 2 ou 3 vezes que me envolvi em acidente foi alguém que bateu na minha traseira. Então o que eu vou ensinar tem sido efetivo para mim. Foi o que eu fui desenvolvendo na prática, assistindo aí alguns vídeos, aprendendo algumas coisas, mas não de maneira nenhuma, está muito longe de ser uma técnica profissional, detalhada, avançada. Não é. Aí existem vídeos muito melhores, mas para moto custom eu considero que o conhecimento que eu tenho utilizado tem sido aí de bom tamanho, tem atendido a minha necessidade. Então vamos lá. Eu vou falar coisas óbvias para muitos, talvez não sejam tão óbvias para outros. Até porque curva, gente, é uma coisa que a gente faz inconscientemente. A gente não pensa muito para fazer curva, né? É que nem comer. Você vai comer, existe toda uma maneira de se mastigar, se engolir. Na hora de engolir você não pode respirar e tal. É algo inconsciente, algo automático. Mas, se você fizer errado, pode dar problema. Então, primeira questão, entra devagar. Você não está numa moto esportiva, lembre-se disso. Você está numa moto custom. Então entre devagar. Uma moto custom não tem a mesma pegada, não tem o mesmo gride de uma moto de corrida. Ela não tem a mesma estabilidade em curvas, né? Teu pneu provavelmente não é um pneu adequado para curvas. Então vá com calma. Primeira questão vai fazer curva, entre devagar. E o que é entrar devagar? Bom, aí vai depender da tua moto. Você precisa conhecer a tua moto, você sabe qual é o limite da tua moto. E além disso, existe também o limite daquela curva. Você precisa saber aonde você está. Não adianta ser um bom piloto e entrar numa curva sem conhecer a curva, porque às vezes ela é mais fechada do que você está vendo. É por isso que em corridas profissionais o pessoal precisa fazer o reconhecimento da pista. E a gente que anda na rua, nós nem nos comparamos a esse pessoal de corrida profissional, então muito mais nós precisamos saber onde é que a gente está pisando, né? Então, se você não conhece a pista, reduza mais ainda a tua velocidade, porque você não tem certeza do que você vai encontrar pela frente. Às vezes a curva é bem aberta, fica bem óbvio, né? Qual que vai ser o nível de dificuldade, mais ou menos o limite da velocidade que aquela curva vai aceitar. Mas, via de regra, entra bem devagar, principalmente se você estiver em um circuito que você não conhece. Esse é um ponto. Então, conhecer a moto que você tem na mão, o poder de frenagem, a melhor rotação de trabalho, o regime de trabalho, conhecer a pista. Se não conhece nem a moto, nem a pista, vá mais devagar ainda, até ir conhecendo. Ok? Segundo ponto, não sei se eu já falei isso em algum vídeo, mas o segundo ponto mais importante é onde você vai fixar os teus olhos. Para onde você olhar, é para aí que o teu corpo vai te levar. Pode fazer um teste, gente. Geralmente a gente cai em buraco, pega buraco
essas imperfeições da pista, porque a gente tá andando, olha a imperfeição, ih caramba, tem uma imperfeição ali, tem um buraco, aí você fica olhando para aquilo ali e é para ali que você leva a roda da tua moto. Porque o teu cérebro não é para onde você quer ir, mas é o teu cérebro vai te levar para onde você está olhando. Você fixou o teu alvo, é para ali que teu cérebro vai comandar o teu corpo. Então, esqueça o buraco. Esqueça o meio da curva. A curva você vai analisar antes de entrar. Ah, eu não conheço, então é a primeira técnica, vai devagar. Não conhece, vai devagar. Ah, eu conheço. Então você não tem que ficar apreciando a natureza da curva. Você vai olhar para o teu foco. Qual é o teu foco em uma curva? É o final dela. Então quando você entra numa curva, você entra olhando para o final. A curva é muito grande, olha para o mais distante que você consegue do final dessa curva. E vai aumentando a tua meta conforme você vai tangenciando a curva. Certo? Isso é fundamental. Isso é extremamente fundamental. Não dá para fazer curva olhando para outros lados. Se você olhar para o meio da curva enquanto estiver dentro da curva, é muito provável que você se esborrache dentro dela. Terceira dica, para mim, extremamente importante na hora de se fazer uma curva: fixar os teus joelhos no tanque. Aperta o tanque, aperta com força mesmo, não vai quebrar não, pode apertar. Pressione com força o tanque com os teus dois joelhos, certo? Braço semi-flexionado, não é muito, nem muito esticado, semi-flexionado. E se prepare para a manobra antes de começar a manobra. Como assim? Inconscientemente você já se prepara, já deixa o teu corpo na posição. Vamos fazer aqui, estou na reta, mas que está sem curva, mas você já prepara o teu corpo na posição para iniciar a manobra, ok? Joelhos bem fixados no tanque, cotovelos semi-flexionados, a mente fixada já no ponto final da curva. E antes de efetivamente começar a curva, já começa a posicionar o seu corpo. Outra questão, defina qual técnica, muito antes de entrar na curva, defina qual técnica você vai utilizar. Não vou falar em pêndulo porque a gente está em moto custom, mas você vai usar contra-esterço, você vai deitar. Defina a técnica, a que você conhecer, dentre aquelas que você estiver acostumado, defina antes de começar a curva. Você não vai fazer nada disso já dentro da curva, ok? Outro ponto, jamais, nunca freie dentro da curva. Entrou na curva, termina. Não vai frear. Dificilmente você vai conseguir corrigir a velocidade de forma drástica dentro da curva. É por isso que você precisa reduzir antes, tá bom? O correto dentro da curva é acelerar, não é frear. Como assim, Vitor? Que loucura, né? Eu vou acelerar dentro da curva? Sim, você vai acelerar dentro da curva. Lembrando que a gente está partindo do princípio de que você não entrou com velocidade total, você reduziu bem antes, então você entrou com uma velocidade compatível. E é claro que você não vai acelerar feito um louco dentro da curva. Você entrou com a velocidade compatível, beleza. Está com a velocidade compatível, então agora utilize a elasticidade do teu motor dentro da curva. O ideal é você acelerar de leve e ir aumentando gradativamente a aceleração conforme você vai tangenciando e já se aproximando do final da curva. Você vai aumentando a aceleração da moto. De preferência, você precisa, antes de entrar na curva, reduzir e engatar a marcha ideal para você tangenciar essa curva com o motor cheio. Ok, galera? Então o ideal é você acelerar dentro da curva com o motor cheio. E para estar com o motor cheio, significa que você está com a marcha correta. E para estar com a marcha correta, significa que você reduziu adequadamente a tua velocidade antes de entrar na curva. Se preparou, já está com o teu corpo devidamente posicionado, teus olhos fixados para o final da curva. E agora, com a marcha correta, então você vai utilizar o teu motor cheio para sair dela, para tangenciar e depois sair. Belezinha, galera? Então, pessoal, é isso. Já tá de noite, eu resolvi fazer esse vídeo. O ideal seria pegar umas curvas mais fechadas para mostrar exatamente como é que eu faço durante o dia.
Mas também não sei se iria adiantar muito para vocês, porque a minha pilotagem é uma pilotagem muito tranquila, então não sei se ficaria tão visível a minha posição corporal, enfim, tudo isso que eu tô falando, porque eu ando bem de boa mesmo, então acho que não, de certa forma não iria ilustrar tanto, né? Mas enfim, pelo menos fica aí alguns comentários com relação aos dois temas, punta-taco e curva. Lembrando, gente, são comentários voltados para pilotagem de moto custom. Eu não tenho nenhuma finalidade e nem tenho conhecimento para isso, de dar dicas aí pra galera de speed ou de big trail que costuma correr muito, tá? É mais para quem anda de forma tranquila, é para quem faz mototurismo e, além disso, é o que eu faço, são as minhas experiências. Tô em processo, sempre em processo de aprendizado, sou amador, tá bom? Vocês não estão assistindo um vídeo de nenhum profissional. As experiências que eu tenho têm dado certo e tenho buscado também novos conhecimentos. Pessoal, quem gostou, lembre-se de dar um like no vídeo. Se tiverem oportunidade, não deixem de comentar, comente, escreve aí embaixo, fala das suas experiências. Se tiver mais dicas, escreva aí pra gente. E vamos que vamos, beleza, galera? Um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!